Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Mais um repartido nesse dia maravilhoso, onde nós estamos trazendo a dinâmica dessa palavra que alimenta o nosso espírito. E uma das principais coisas que nós temos aprendido, eu tenho aprendido, é a constituição da palavra para o nosso espírito. E a constituição dessa palavra vem para que, uma vez ela estando no nosso espírito, nós possamos fluir por meio dessa palavra. Então, o Senhor deseja com que você possa fluir por meio da palavra. Possa fluir porque dentro de você há um posicionamento por meio da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é o caminho, o direcionamento, o norte, o manual para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E muito melhor do que você ter simplesmente a palavra, é essa palavra ser revelada no seu espírito. E como isso vai acontecer? Por meio da intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é essa pessoa que nos auxilia, que nos orienta e que nos faz entender a palavra, não simplesmente numa compreensão humana, mas realmente quando nós tocamos com o Espírito. Por isso que a palavra do Senhor vai declarar em 1 Coríntios que o homem se torna um com o Senhor, porque ele se mescla com o Senhor, porque ele se une ao Senhor. Mas nem sempre foi assim, porque houve um momento na vida do ser humano que então veio a culpa, veio a desobediência, veio a destituição do quê? Da capa. Que capa? A capa de glória, a capa de entendimento, a capa de comunhão e aquilo que fazia o homem ser um com Deus. Nós sabemos que na criação do mundo, que vai estar ali em Gênesis 1, 2 e 3, relatando aquilo que é então como Deus criou todas as coisas, o que Deus desejou para o homem, e o Senhor desejou para o homem que este fosse realmente alguém que carregasse a sua glória e alguém que fosse feito um pouco menor do que os anjos, mas que viesse testemunhar aquilo que o Senhor estava executando e fazendo na terra. E por que eu estou declarando isso? Porque a nossa segunda-feira, o nosso tema é justamente então aqui essa porção que nós temos recebido, né, daquilo que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Então eu quero ler aqui para você o nosso título da segunda-feira, o desfrute dessa palavra, que é justamente então rejeitar a capa das desculpas relacionadas às folhas de figueira para receber a capa estendida da redenção, peles de cordeiro. Então, você vê que dentro de cada um de nós, né, pelo menos aqueles que não são regenerados ainda, existe a situação do ser adâmico. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não foram regenerados, não receberam dessa capa, né, que nos traz novamente para Cristo. Porque essas peles de cordeiro, né, vai estar então em Gênesis 3:21, que a palavra vai declarar o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e o vestiu. Olha que incrível. O homem ele tinha dado um jeito, né? O tal, o famoso jeitinho. Mas o nosso jeitinho humano não resolve aquilo que o próprio Senhor tem que fazer. Então, um problema que foi gerado no âmbito da terra, no âmbito do ser humano, só poderia ser resolvido realmente com uma provisão de Deus. E como nós somos chamados então, né, a cada dia, na nossa dinâmica, no que nós estamos vivendo, a realmente a depender do Senhor e saber de que é a capa que o Senhor estende sobre nós, é a graça, é a bondade, é a misericórdia estendida sobre nós, que nos faz avançar a cada dia, que nos permite então invocar o nome do Senhor. Antes nós andávamos desgarrados, né? A palavra declara que todos foram destituídos da glória de Deus. Então você vê que cada um de nós não é uma questão de exclusividade, mas é uma questão de nós reconhecermos o nosso lugar, que uma vez o homem caiu, o que ele fez? Procurou então as folhas de figueira. E essas folhas de figueira está relacionado com tantas situações, porque uma vez que nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos capacitados pelo Senhor para gerar os frutos que o Senhor espera e deseja. E essa matemática, muitas das vezes, ela não é simples, porque um fruto que o Senhor espera é realmente então uma dependência de um pedido que ele fez para você, de um ministrar que o Espírito do Senhor traz sobre nossas vidas. Então, a palavra que nós escutamos, né? A palavra que nós
vamos meditando, seja no nosso matinal, seja em uma reunião com os irmãos, seja, enfim, de qualquer maneira que você se conecta com a palavra de Deus, sabendo de que essa conexão é pelo Espírito do Senhor. Essa conexão ela quer gerar em você e quer gerar em mim um fruto que o Senhor deseja. E esse fruto não está relacionado à figueira, porque muitas das vezes frutos que nós queremos trazer simplesmente pelo nosso esforço humano ou simplesmente pela nossa capacidade humana, sem reconhecer que a glória vem do Senhor e a glória volta para Ele, são figueiras, é uma figueira então seca que essa folha não resolve de nada. Era o que o Adão então fez quando percebeu que estava nu. Nós percebemos que estamos nu quando aquilo que nós se relacionamos, aquilo que nós fazemos, ela não resplandece a glória de Deus, ela não resplandece a vida de Deus, porque o que nós fazemos que não resplandece a glória do Senhor é evidente de que não está conectado com a vida de Deus. Então vem o Senhor. E já ali em Gênesis, né, a Bíblia é incrível, incrível por isso, porque ela já estava então trazendo um prelúdio daquilo que seria o agir de Deus a favor de todos os homens, porque Deus deseja uma coisa, se dispensar ao homem, fazer-se conhecido do homem, resgatar ao homem. E aqui então há uma ilustração, há uma verdade, uma objetividade de Deus, porque sim, ele revestiu Adão e ele revestiu com peles de cordeiro. Ali então já era uma figura muito importante para que nós venhamos entender que Cristo Jesus, como cordeiro imolado, levado à cruz, um cordeiro mudo que aceitou, então, né, foi ali para a cruz realmente como ao matadouro, né, e isso calado, isso nos faz imaginar e ter a plena compreensão de que o Senhor ele trouxe esse sacrifício suficiente sobre nossas vidas, mas que ao mesmo tempo esse sacrifício nos faz rejeitar a capa da desculpa. Por um lado também, né, principalmente quando eu vim para Vinhedo, até então não tinha ouvido ou escutado essas afirmações e por um tempo eu tive dificuldade de entender que é a questão do pecado, né? Nós pelo menos estamos sujeitos a isso, mas quando você entende uma vez, você muda, porque somente a nossa consciência restaurada e mudada vai nos fazer se portar de maneira diferente. E aí eu escutei uma seguinte frase, né, que dizendo assim, poxa, mas o cristianismo foca muito no pecado. E de fato, o evangelho só é uma novidade de vida para quem reconheceu a sua condição humana pecadora. Nós estamos aqui invocando o nome do Senhor, porque nós recebemos o Senhor, e nós sabemos que Ele veio pelos nossos pecados e Ele nos redimiu dos nossos pecados. Mas, por um lado, nós queremos colocar de que usar o pecado como uma desculpa, quando na verdade a graça de Deus, o favor do Senhor, ele deve ser para que nós venhamos ter uma vida diferente. E como nós precisamos do Espírito Santo de Deus, então, para de fato nos trazer esse poder, porque a palavra do Senhor declara, né, que ele nos tirou do jugo da escravidão e nos tornou livres, e ele diz que nós não venhamos, então, voltar para um jugo de escravidão, que é muitas das vezes deixar com que o pecado, nós colocamos o pecado como acima da obra do Senhor, acima do que Deus fez naquela cruz. E aquela obra na cruz foi suficiente para levar sobre ele todo o pecado. Ele foi moído ali, ele foi levado pelo Senhor ali, para que todo o peso do pecado e que toda a desculpa para que nós não tenhamos uma vida adequada ao Senhor não seja dada. Então, nós não queremos a desculpa. E aqui, quando eu falo isso, eu também não quero deixar de lado de que não existe um exercício sobre nós, não existe um processo de Deus sobre nós, não existe um processo de realmente constituição no nosso espírito, porque não vai ser simplesmente um curso, não vai ser simplesmente você dormir num dia e no outro e falar, cara, eu não quero mais isso. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos saber de que nós fomos comprados, nós precisamos saber de que o que me reveste é a pele de cordeiro. Então, olha que incrível e o que eu estou desejando trazer aqui para nós nessa programação é de que
há essa condição, mas ao mesmo tempo eu posso dizer: Cristo agora habita em mim e eu já não tenho medo, sabe, do pecado, eu já não tenho mais, sou aprisionado pelo pecado, mas agora eu tenho ferramentas, eu tenho caminhos que pode transformar a minha vida. A palavra declara em Romanos que a mente colocada nas coisas do Espírito vai produzir vida, vai produzir paz. Mais uma vez, as coisas, a mente colocada na carne vai produzir morte, vai produzir frutos da carne. Mas nós, como um fruto do Senhor, mas nós, como alguém que recebeu o Espírito de Deus, nós estamos aqui declarando essa palavra para dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Tem uma frase que um irmão conhecido, né, o pastor Anderson Silva, ele fala: até os nossos pecados deveriam ser diferentes uma vez que nós conhecemos o Senhor. Isso é uma verdade, mas nós não queremos ficar simplesmente dizendo: olha o pecado, olha o pecado, olha o pecado, faça aquilo para vencer o pecado, faça isso para vencer o pecado. Não existe um método. O que existe é o sangue de Cristo. O que existe é o revestimento que o Espírito do Senhor me traz, essa substituição da minha natureza humana para que a natureza de Cristo possa habitar ricamente. Então, quando eu olho para as folhas de figueira, eu vejo uma tentativa humana, falha e caída de tirar sobre si a culpa. E como o inimigo, ele é expert, né, mestrado, doutorado em colocar a culpa no ser humano para que esse não olhe mais para um caminho de intimidade com aquele que o criou, mas nós temos no Senhor, em Cristo Jesus, esse revestimento. Olha o que Gálatas 3:27 vai declarar: pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. O que em Cristo foram batizados foram então revestidos de Cristo. Olha que incrível, a palavra do Senhor nos traz essa dinâmica, porque agora é a pessoa de Cristo, né? O batismo não pode ser simplesmente, apesar de ser algo simbólico, mas existe uma verdade autêntica, uma verdade real e uma realidade espiritual de que agora eu sou revestido em Cristo Jesus. E uma vez eu sendo revestido em Cristo Jesus, o que eu preciso entender é que esse revestimento é o que me justifica, esse revestimento é o que me traz ousadia, é o que me traz autoridade sobre o pecado, porque foi Cristo que venceu o pecado. Não fui eu que venci o pecado, mas agora Cristo vencendo o pecado, a vida dele pode habitar ricamente em mim. E o que nós queremos? Viver nessa vida, né? Então, por que nós profetizamos? Porque nós buscamos o exercício das, vamos dizer assim, então, as atividades espirituais, porque nós somos dependentes do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Uma vez nós vamos sendo então substituídos, Cristo ele vai se expandindo, ganhando, né? Ele é uma pessoa dentro de nós. E como uma pessoa dentro de nós, imagina o processo, imagina o trabalho é que Cristo faz nas nossas vidas, que é justamente então essa edificação, que é justamente então essa boa obra de dizer, olha, tu não precisa mais, né? É incrível porque o Senhor diz que o nosso corpo volta ao pó, mas existe um corpo que não volta ao pó, que é o corpo glorificado que nós haveremos de receber. E uma vez que esse corpo que nós vemos que é então simplesmente um robô, que é simplesmente então um fantoche que é governado, seja pelo nosso espírito, pela nossa alma, de preferência pelo nosso espírito, com o espírito subjugando a alma, esse corpo ele vai voltar ao pó. Mas existe uma matéria que ainda nós não conhecemos, mas que é uma promessa sobre a vida de todos aqueles que vivem em Cristo Jesus, que é feita essa nova criatura, que é justamente o que 1 Coríntios 15:54 vai declarar. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. O nosso irmão mais velho, saber Jesus Cristo, ele se entregou e ele venceu a morte
É o que vai estar em João, no capítulo 18 ou 19, se não me engano. Ele se entrega à morte porque ele sabia que aquele corpo dele estava apenas sujeito a um sacrifício, mas de que o verdadeiro corpo dele era o corpo glorificado. Então, quando Cristo ressuscita, na pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto, nós temos esse Cristo andando, as pessoas não o reconhecendo, passando paredes, mostrando suas mãos furadas, e ele estava então em um corpo incorruptível, um corpo cheio de glória. Nós tem um jargão, né, gospel, vamos dizer assim, de dizer esse culto foi glorioso. E nós até entendemos o que isso quer dizer, mas muitas das vezes isso me chama a atenção. Porque aonde a glória de Deus está, a morte não pode habitar. Então, se aonde a glória de Deus está, a morte não pode habitar, porque é o que acontece com Lázaro, é o que o Senhor fala, né? Essa morte é para a glória de Deus. Por que é para a glória de Deus? Porque o que fez Lázaro ressuscitar foi justamente o recebimento de uma glória de Deus, de um poder de Deus. E eu quero declarar sobre sua vida, compartilhar com você esse entendimento de que a glória de Deus vai visitar você e vai visitar a minha vida e transformar aquilo que é morte em vida. Porque, na verdade, a morte para o Senhor nunca existiu. Por isso ele venceu a morte. Existem lutas na tua vida que só existe porque você está concebendo, mas que na realidade o Senhor já venceu todas elas. Para ele, na verdade, nunca existiu. O que o Senhor vê é a glória de Deus, aonde o trono do Senhor está totalmente tomado pela glória de Deus, totalmente preenchido pela glória de Deus. A casa de oração, onde os anjos preenche ela de louvor e adoração a Deus. Nós vamos receber esse mesmo corpo para que um dia nós possamos também glorificar ao Senhor. E eu olho para Pedro, então, dentro dessa palavra, e ele dizendo: Senhor, para onde eu vou? Só tu tens a palavra de vida eterna. De um outro modo, Pedro está dizendo: para onde eu vou? Se aonde eu olho para você eu recebo dessa glória. Nós precisamos entender que estar em Cristo é receber da glória do Senhor. É que nós possamos, então, tocar na orla das suas vestes e realmente, então, receber dessa glória que nos torna a imagem e semelhança do Filho, e entender de que isso é um processo, e entender que eu não vou trazer peso, que eu não vou trazer condenação, que eu também não vou trazer desculpas para as minhas deformações, mas eu vou as reconhecer, e as reconhecendo eu coloco elas diante do Senhor, para que o Senhor transforme a minha vida. O Senhor, ele não quer melhorar você. Ele quer entregar o novo ser que ele mesmo um dia desenhou, projetou para que você pudesse viver. A vontade do Senhor é que você viva por esse corpo, em busca dessa promessa, em busca dessa intimidade, porque hoje o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, ele está aqui nesse corpo chamado templo e morada do Espírito de Deus. Que você possa saber que você é feito morada e casa de Deus. E que, ao se voltar para essa palavra, a eternidade está conectada junto de você. E uma vez essa eternidade conectada junto de você, você vai ter então o revestimento dessa capa para o quê? Para receber a capa estendida da redenção. Cristo foi aquele que estendeu sobre nós o seu corpo de glória. Por isso nós vamos fazer obras maiores, porque agora não é apenas um homem, único homem, Cristo Jesus. A obra dele foi perfeita, já está consumada. Para o Senhor já está tudo resolvido. E o melhor de tudo, o nosso Pai venceu a morte. O nosso Cristo venceu a morte. Nenhum outro na história humana conseguiu realizar esse feito. Mas nós sabemos que no tempo de manifestação do Senhor, ele manifestou a vitória sobre a morte. E então já não há mais a perca da glória, porque nós estamos então conectados na vida. Que ao estar conectados na vida, nós sejamos cheios dessa glória de Deus. A glória de Deus que ressuscita os homens e ressuscita os amigos do Senhor. Assim como Lázaro ressuscitou, nós ressuscitaremos com o Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. Como? Por esse corpo incorruptível, cheio de glória, que há apenas a identidade do Espírito de Deus. Eu quero te convidar,
nesse momento, para que você possa semear nessa terra. Que você faça mesmo uma oração a Deus, uma oração ao Espírito do Senhor e pergunte o que o Senhor quer que você faça no que é referente às ofertas. Como o Senhor deseja que você oferte, o quanto, o que e como você oferte. Nós estamos apenas aqui declarando essa palavra, compartilhando com o interesse genuíno, o desejo genuíno de edificar a tua vida por meio de compartilhar de uma palavra. Que o Senhor seja com o seu espírito e que você permaneça na oração, no louvor, sabendo de que esse tripé é um tripé maravilhoso para que o seu espírito seja exercitado. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nesse dia, Senhor, nessa segunda-feira em que nós podemos invocar o nome do Senhor, compreendendo que o Senhor é bom e que, de fato, a sua misericórdia, Senhor, se renova sobre nós a cada manhã. Misericórdia essa, Senhor, que é a causa de nós sermos consumidos. Te louvamos, Senhor Jesus, porque nós confiamos que grande é a tua fidelidade sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Nós entendemos que a tua palavra diz para nós não jurarmos pelos céus, porque é onde o Senhor está, nem pela terra, porque a terra é o estrado dos teus pés. E também temos a consciência de que, a partir do momento em que nós nascemos de novo, da água e do Espírito, ao crermos no Senhor Jesus, nós fomos batizados no nome de Cristo Jesus, nós também nos revestimos dele, nos revestimos de Cristo Jesus, ó Pai. Tu és o Pai das luzes, Tu és o príncipe da paz, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és aquele que é o maravilhoso conselheiro, Tu és o Deus forte, e nós te amamos, Senhor. Amamos o Deus triuno, amamos o Pai, amamos o Filho, amamos o Espírito. Te louvamos, Senhor Jesus, porque em Ti fomos batizados e em Ti e de Ti nós nos revestimos. Nós não somos como aquela árvore de figueira amaldiçoada pelo próprio Senhor, porque era infrutífera, e o Senhor ordenou que ela secasse e não desse mais frutos. Senhor Jesus, faça-nos frutíferos em toda boa obra. Nós desejamos, Senhor, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nos submete ao Teu querer, nos submete à Tua vontade, nos submete à Tua unção, a unção que nos ensina todas as coisas. Queremos ser pastoreados pelo Senhor, que é o bom pastor, que apacenta as nossas almas. Tu és o bispo e pastor das nossas almas. Tu és aquele que nos regenerou em nosso espírito. A Tua vida, Senhor, é dispensada para dentro de nós. Em nosso espírito recebemos o espírito de adoção, que nós podemos clamar, Abba, Pai. Não estamos mais como outrora atemorizados, porque não recebemos um espírito que nos atemoriza, mas recebemos um espírito que nos faz entrar para dentro da família de Deus. Dá essa consciência mesmo a cada um de nós, a cada um daqueles que se conectam com essa oração, que se conectam com esse repartir, que se conectam com essa palavra. Seja essa a nossa medida, o nosso ajuste, de andarmos conectados ao Espírito de Deus, de sermos guiados, liderados por esse Espírito, apacentados por esse bom pastor, supridos pelo Pai das luzes, pelo Príncipe da paz, pelo maravilhoso conselheiro, pelo Deus forte, Pai da eternidade. Nós te amamos, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos reconciliou ao Pai, o Senhor é aquele que nos coseu, nos deu mesmo uma roupa que nos cobre. Nós não desejamos mais, Senhor, andar como Adão e Eva. Não desejamos andar como o primeiro Adão, que foi alma vivente. Desejamos andar conforme o último Adão, que é Cristo, Espírito que dá vida, Espírito vivificante. Nós queremos comer do Senhor todos os dias. Queremos ter comunhão plena contigo, Senhor.
Nós almejamos, Senhor, o dia em que nós te conheceremos como também plenamente somos conhecidos. Desejamos, Senhor Jesus, estar conscientes, caminharmos conscientes de que pelo Senhor nós somos vistos, de que pelo Senhor nós somos enxergados. Sonda os nossos corações, analisa as nossas motivações, Senhor. Veja se em nós há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida em abundante. Tu és o bom pastor. Tu não és como o ladrão, o mercenário, o salteador. O Senhor nos guia. Nós somos as tuas ovelhas. Nós reconhecemos a tua voz. Reconhecemos o teu falar. Quando o Senhor nos chama, nós nos atentamos para o teu falar. Nós reconhecemos o teu direcionar, Senhor. Livra-nos de andarmos cobertos por coisas deste mundo. Nos descobre das coisas desse mundo. Nos expõe, Senhor. Nada está oculto dos teus olhos. O Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo podes, tudo realizas, tudo enxergas. Tu és o Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Toda a terra está plenamente cheia da tua glória e nós vivemos conscientes disso. Livra-nos de andarmos com a mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pelo mundo, cauterizada por Satanás. Queremos nos transformar constantemente mediante a renovação da nossa mente. Desejamos nos expor ao Senhor em oração, em comunhão contigo, Senhor, pelo Espírito que ora em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E quando oramos e pedimos com a motivação errada, para coisas com nós mesmos, gastarmos coisas com nós mesmos. Estica mesmo o nosso espírito, alarga mesmo as nossas estacas, nos envolve por meio de entranháveis afetos de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos viver constantes nessa comunhão contigo. Queremos estar posicionados em Ti, pois sem Ti nada nós podemos fazer. Nos cobre, nos reveste do Teu sangue precioso, nos usa para a Tua glória. Faz de nós vasos úteis ao Senhor, vasos úteis ao nosso possuidor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Faça-nos frutíferos, conectados ao Senhor, que a vida é verdadeira, posicionados como ramos que se alimentam, que são nutridos pelo Senhor, que comem do Senhor, que bebem do Senhor, e por isso são fartos, saciados, supridos e frutíferos em toda boa obra, porque frutos é o que glorifica ao Pai. Gera em nós os frutos que o Senhor deseja. Nos guia, nós nos revestimos do que é incorruptível, nos revestimos do que é imortal, porque nós cremos que tragada foi a morte pela vida, tragada é a morte pela vitória. Nós te amamos, Senhor. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás para
me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a